Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje é a conversão de São Paulo, mas que também remete à nossa conversão, à nossa experiência com Deus. Olhar para a história de São Paulo é também olhar para a história de cada um de nós. Lembro, na minha juventude, no início da minha juventude, o quanto esta palavra, quanto a conversão de São Paulo me provocava a conversão. Um amor generoso de Deus, de que aonde o pecado foi muito, foi imenso, ali habitou muito mais a graça de Deus. Para dizer para cada um de nós, de que não é o pecado que nos impede de se aproximar de Deus, mas a escuridão do nosso coração, de que às vezes ficamos com os olhos vendados, fechados. Meus irmãos, esses olhos com escamas, que muitas vezes nós trazemos por causa das nossas realidades, por causa dos nossos apegos, nós não conseguimos desprender e enxergar o Cristo. Eu vi o Senhor. E poder fazer essa experiência aqui narrada como São Paulo. Lembre do tempo da sua conversão, e se é hoje o dia do seu encontro com Jesus, e que se vai ser hoje o momento onde você vai deixar que as escamas caiam dos seus olhos. Louvado seja Deus. Eu estou há 37 anos, no mínimo 20 anos após a minha conversão, buscando tirar todas as escamas dos meus olhos. Volta e meia, nós deixamos que novamente o caminho fique embaçado por causa do pecado, por causa das nossas más escolhas. Mas, quando encontramos a luz da misericórdia de Deus, nada para um filho de Deus que encontra a misericórdia. E todo aquele que encontra a misericórdia do Senhor, revigora as suas forças. Esse homem e esta mulher ninguém consegue parar, de modo que os discípulos encontraram o Senhor e Ele ali se manifestou diante deles e mandou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a doutrina católica do Concílio Vaticano II, aonde todos nós somos povo de Deus, fazemos parte do corpo místico de Cristo. E onde você, meu irmão e minha irmã, faz parte do sacerdócio de Cristo. Não é o sacerdócio ministerial, mas o sacerdócio que você assumiu no batismo. E ali no seu batismo, você assumiu a dupla missão. A primeira, a santidade pessoal, a busca incessante de buscar a santidade. E depois, o ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quer reconhecer um discípulo de Cristo? É um homem que não se cansa, não para de evangelizar. E olha, não venha me dizer: mas olha, com um testemunho eu já falo muito. Não, uma coisa não desconsidera a outra. Às vezes essa primícia de que dizem que foi São Francisco que disse, né? Saia para pregar
Se preciso, use as palavras. No nosso tempo, meus irmãos, nós temos que testemunhar com a vida, sim, mas isso não cancela, isso não anula o anúncio do Evangelho, que vós deveis fazer aonde você estiver, no ambiente aonde você estiver, no seu trabalho. Pegue a sua Bíblia para ler. Proclame a palavra do Senhor, testemunhe a palavra do Senhor. Aonde você estiver, meu querido, já existem pessoas neste mundo, para esta geração, que não conhece esse altar, que não conhece um templo católico. E você é a única Eucaristia, Eucaristós. Eucaristia para o mundo, é o único Cristo que talvez essa pessoa vai encontrar primeiro, para depois chegar diante deste altar. E se preciso for, impõe as mãos. Nós não fazemos isso muito na renovação carismática. Quando eu me converti aos 14 anos, eu não cansava, e ninguém sabe no início, né, como que faz. Então, tem que começar. É preciso começar. O que não pode é ficar parado. Existe uma graça, existe um povo que só você vai alcançar para Deus. Não fica apegado àqueles que desistiram da caminhada, porque a própria mensagem do Evangelho vai dizer: uns não acolheram a palavra do Senhor. Então não é porque você negligenciou, porque você falhou em alguma coisa. A gente sempre acha que nós falhamos, né? Mas não tem outra passagem que o Senhor fala: chega numa cidade, proclama a palavra do Senhor. Se ninguém ouvir, sacode a poeira daquela sandália e sai. Não é assim? E às vezes a gente fica lamuriando em cima daquele que não quer, em vez de ir em busca daqueles milhões de brasileiros que querem encontrar-se com Cristo hoje. Mas porque nós estamos com as nossas vozes caladas e não estamos mais fazendo o barulho do Evangelho, elas hoje não podem encontrar o Senhor. Fecha os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Pede para que as escamas que ainda estão em vossos olhos, elas possam cair, que você possa assumir um profundo arrependimento de que o pecado, ele só nos distancia do amor e da misericórdia de Deus. Mas se eu aceito o Senhor, Ele é capaz de apagar, como diz na primeira carta de São João, todo aquele que tem pecado e se reconhece pecador, Deus se mostra justo e fiel a perdoar o teu pecado, porque Deus é amor. Então isso não é desculpa, mas é preciso mudar de vida depois deste encontro com o Senhor. E olha, não pensa que você vai conseguir sozinho na sua casa. Não existe uma religião da casa, onde eu rezo em casa, eu faço em casa. Não, é em comunidade. O Senhor poderia ter curado São Paulo sem mesmo de encontrar aquele ancião, aquele senhor, aquele homem de Deus. Mas Ele quis que São Paulo precisasse daquele homem, para dizer para nós precisamos um dos outros, nós precisamos da igreja. Eu preciso de você, meu querido, eu preciso da sua conversão. É interessante, eu disse isso já muitas vezes na minha comunidade de origem, que se alguém vê o padre numa porta de bar, se escandaliza, né? E é claro, tem que se escandalizar. Só que eu, como padre, quando eu chego de férias, eu não posso me escandalizar vendo eles com uma vida profana. O mesmo escândalo que você tem quando vê um padre fazendo algo de errado, é o mesmo escândalo que o padre tem quando você faz algo de errado. E se a tua queda, ou melhor, a queda do padre pode te desanimar, imagina se a sua também não. Você já parou para pensar nisso? Então é preciso que todos nós nos unimos e paramos de ficar olhando para a queda do outro e estendemos as mãos. E encontramos a porta e sejamos o rosto da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.